Estão vendo meus slides aqui? Só para saber? Aham, Então tá. sim. Tem um chatzinho aqui. Oi, Keren. Vou ficar somente escutando. Tá bom, Keren. Fica comigo. Depois, se o Charles quiser assistir também, a Fernanda e o. Eu esqueci o nome do marido da Fernanda. Também devem assistir depois. Sejam tão bem-vindos. Então, a nossa proposta é que a gente vá fazer aí 7 encontros em grupos, mais 3 encontros personalizados com a família, que vai depender, né, se o casal vai poder estar junto, se vai ser sua esposa, e os filhos também maiores de 18 anos. Além disso, nós vamos fazer a avaliação, né, do perfil comportamental, que é um bônus para vocês, para o casal e para os filhos maiores de 18 anos que quiserem fazer. E hoje, né, nós vamos fazer essa reflexão sobre definindo o destino. Nós vamos passar por 7 etapas nesses encontros, que é onde a gente vai fazer uma construção. Isso nada mais é do que um planejamento estratégico familiar. E eu falo que é um planejamento estratégico familiar e migratório, porque nós vamos olhar com informações, com ferramentas de gestão, né, de um plano que a gente deseja executar, em função dessa decisão de mudar para outro país. Esse mudar para outro país se aplica para qualquer país. Então, é uma transição de vida que a família passa junto, decide viver essa jornada junto, independente, né, do caminho que cada um decide seguir, mas que vai ser útil para qualquer família que decide viver esse percurso. Então, não se preocupem aí com questão, mas eu estou nesse momento, nessa fase, eu estou em outro momento, estou pensando, sei lá, né? Todos vocês que estão aqui hoje, vocês já estão nos Estados Unidos, já estão vivendo essa experiência de estar morando nos Estados Unidos, já vão entender muitas das reflexões que eu vou trazer aqui, mas pode acontecer que em algum momento entrem, né, na turma da mentoria pessoas que ainda estão no Brasil, que estão se preparando, que estão se planejando. A turma de vocês são pessoas que já estão aqui. Então, nós vamos direcionar vocês para reflexões de planejamento de vida aqui nos Estados Unidos ou em outro país que vocês decidirem. Por aventura, hoje vocês estão aqui, amanhã vocês podem decidir ir para outro país, enfim, até mesmo voltar para o Brasil. É um planejamento que olha para as necessidades da família, olha para as expectativas, os sonhos de vocês, para construir um alinhamento, para que vocês possam ter força para seguir juntos para onde vocês decidirem ir, tá? Então, eu sempre falo, né, e isso é importante, não sou eu que falo, todos os livros, todos os teóricos, né, que trabalham com resultado. Quando a gente estuda a performance, o que é performance? É resultado. Quando a gente trabalha para avaliar um atleta, a gente vai olhar a performance dele, os indicadores de resultado deles, eles são, se você olhar para os atletas de alta performance, as diferenças entre um atleta que chegou em primeiro lugar e que chegou em segundo é muito pouco, né? Eles são muito competitivos. E o que aumenta, o que destaca a performance de uma pessoa para outra? Já se sabe que não é só a habilidade técnica, no caso do atleta, né, a fisiológica, tudo que ele se preparou para aquele desafio que é igual para todo mundo. O que destaca é a inteligência emocional. Então, eu queria trazer já para vocês essa reflexão, porque o que é inteligência emocional? A capacidade que eu tenho de me manter sem ser sequestrado pelas minhas emoções, sob pressão, em momentos desafiadores, em momentos que eu não consigo ver a resposta, ou que eu me sinto que tem alguém ali, como no caso do atleta, chegando perto, competindo, que pode roubar o meu lugar, roubar o meu prêmio, o meu pódio. E quando nós trabalhamos com famílias, com planejamento, né, nós vamos olhar para essa construção de resultados que vai depender da contribuição de cada um. Por mais que as crianças sejam pequenas, em determinado momento não estejam ali contribuindo, elas são peças importantes desse planejamento. Eu vou olhar para as necessidades dos filhos, a gente vai olhar para as necessidades daquela família dentro do estilo que ela quer ter de vida, porque cada família tem a sua dinâmica, tem o seu movimento, tem a sua maneira de viver de acordo com suas crenças, de acordo com aquilo que eles acreditam que seja necessário.
E quando a gente trabalha esse processo de planejar algo para a família, é um processo, e principalmente planejar a imigração, planejar a transição de vida, eu sempre falo e reforço aqui. Imigrar não pode ser uma aventura quando a gente tem família. Imigrar precisa ser algo planejado e algo que seja cautelosamente olhado para frente. A gente não pode pensar em plano para um mês, para 3 meses, para 6 meses, para um ano. A gente tem que pensar em longevidade, porque mudar, emigrar de um país para o outro significa que você está dando uma virada na história da sua família. Você está preparando um novo mundo para as próximas gerações. Então, é preciso ter essa consciência. Nós que somos os corajosos, que dissemos sim para essa aventura, precisamos carregar na nossa bagagem uma bagagem que seja leve, porque senão a gente não dá conta do peso dessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser estratégico nessa jornada. A gente precisa ser estratégico nos recursos e no que nós vamos carregar nessa bagagem. É um processo profundo de reflexão, né, quando nós adultos decidimos imigrar, da nossa história, da nossa identidade, para a gente ter clareza daquilo que eu quero levar comigo, daquilo que eu quero manter e do que eu preciso desapegar. Esse desapego, né, com sabedoria, com discernimento, vai tornar o meu caminho mais leve. Eu vou ter espaço para colocar coisas novas na minha bagagem que eu vou encontrar ao longo do caminho dessa aventura, dessas novas culturas, desses novos relacionamentos que eu vou construir nessa jornada, para dar espaço para eu aprender o novo. Uma das coisas mais importantes para o imigrante ter sucesso é a capacidade que ele tem de desaprender para aprender. Porque a gente, adulto, já carrega o nosso hard aqui, né? Se a gente for comparar com o computador, o nosso HDzinho já está cheio, né? Está cheio de coisas, já não cabe muita coisa. Nossa memória já está falhando ali, está dando sinal. Preciso de mais espaço, preciso de mais espaço. E hoje a gente faz o quê quando a gente precisa de mais espaço? A gente compra espaço nas nuvens, né? Para não ter aquele computador pesado. E o que a gente faz, então, com a nossa memória, com a nossa capacidade de pensar, de raciocinar? Quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos com a nossa cabeça cheia, a gente não consegue pensar com clareza, a gente não consegue tomar decisões. E insegurança, medo de tomar decisões faz com que a gente paralise, que a gente procrastine, que a gente fique em cima do muro. E quando a gente fica em cima do muro, a gente não consegue avançar. A gente não consegue ter visão do próximo passo, porque viver essa jornada como imigrante é um desafio para corajosos, sim, porque você vai percorrer um trajeto que muitas pessoas podem ter percorrido, mas você nunca percorreu. Então, a primeira vez que você está desbravando um território, e esse território, ele passa, né, por situações sombrias da nossa memória, da nossa maneira de ver as coisas, porque nós vamos passar medos, inseguranças, porque nós não temos todas as respostas. E nós vamos ter que ter coragem para poder dar um passo atrás do outro, porque o caminho vai sendo revelado nesse caminhar. Entretanto, quanto mais você buscar essas respostas sua e não do amigo, do vizinho, de alguém que deu certo, mas olhar para sua família, olhar para vocês enquanto casais, um olhar para o outro, se identificar, se resgatar a identidade, entender quem eu sou, o que, que eu preciso e o que eu não posso abrir mão, porque cada um tem as suas necessidades. E é esse projeto que nós vamos fazer aqui, desenvolver, olhando para a individualidade de cada membro da família, mas trazendo, construindo pontes de suporte um para o outro, para sustentar esse plano da família vencer esse trajeto. É um processo que não é de um dia para o outro. Eu não prometo para vocês que vocês vão sair aqui depois dos nossos 10 encontros com todas as respostas. O que eu quero ajudar vocês é entender essas ferramentas, eu quero disponibilizar para vocês recursos, ferramentas, onde vocês vão poder se conhecer, se identificar e traçar estratégias. Porque com recursos e com estratégias, vocês vão aplicar quantas vezes forem necessárias esses exercícios para vocês replanejar a história de vocês, reconstruir a história de vocês, quantas vezes forem necessárias. Então, a primeira coisa para a gente avançar nesse processo é a gente definir um destino. E a gente precisa definir esse destino hoje.
E aí vocês falam, você falou que não ia fazer pressão, já está fazendo pressão. O que é esse destino? Eu não consigo avançar na minha vida se eu não tenho uma meta. Não consigo. E às vezes nós achamos que não temos, mas inconscientemente a gente tem sim. A gente tem objetivos, a gente tem sonhos. Só que enquanto eles ficam no sonho, na imaginação, eu desejo isso, eu gostaria de ter isso, eles não se tornam realizáveis, porque fica aqui, ó, na mente da gente, ocupando espaço, contaminando o nosso HD, impedindo que a gente ache a solução, que a gente possa realmente agir. Então, a gente precisa pegar os nossos desejos, os nossos sonhos e trazer para a realidade, trazer para onde eu estou e como eu desejo chegar nesse lugar. Então, a gente vai trazer o quê? Uma construção de um caminho para que esse sonho, para esse desejo, para esse estilo de vida que eu quero ter, ele comece a ser concretizado. Então, eu preciso definir claramente o que eu quero para a minha vida. Esse é o destino que eu quero que vocês comecem a mapear hoje. E não se preocupem, anotem, está sendo gravado, vocês vão assistir de novo. Se precisar me interromper, fazer pergunta, pode fazer. O objetivo é que vocês entendam o processo, é que vocês entendam o caminho para desenvolver essa resposta. As respostas são de vocês, não são minhas. Eu aqui como mentora estou para ajudar vocês a trazer ferramentas, trazer recursos, ajudar vocês a pensarem, trazer do subconsciente para o consciente as respostas que vocês precisam para ter a clareza desse caminho, para vocês terem convicção, para ter essa motivação, para fazer essa milha extra que precisa ser feita todos os dias. Enquanto imigrantes, não pense, né? Não existe caminho fácil, por isso que eu trouxe esse nome dessa mentoria, né? Imigre certo. Isso não significa que eu estou falando que existe um caminho melhor que o outro, mas eu estou dizendo que não tem caminho fácil, tem um caminho, tem um processo para ser vivido. E esse processo, ele só vai ser vivido se eu não deixar a responsabilidade para outra pessoa. Cada um de nós, casal, esposa, marido, filhos, temos a nossa parte nesse processo. E aquilo que cabe a nós, você pode, assim, ter uma família que te ama muito, que vai te suportar em todas as suas necessidades, que vai ter paciência, tolerância e flexibilidade com você. Mas essa família, por mais amor que ela tem por você, ela não vai conseguir fazer a sua parte. Então, todos nós precisamos ter consciência e buscar ter clareza do que nós queremos para a nossa vida. Isso se chama autorresponsabilidade. E quando eu envolvo os filhos adolescentes acima de 18 anos, são porque filhos adolescentes acima de 18 anos, eles precisam ser inseridos, né, em determinadas discussões familiares, porque eles gostam de ser considerados, eles querem ser consultados e eles também têm muito para contribuir. E quando a gente envolve os membros da família num projeto onde todos podem ser ouvidos com empatia, com respeito, para que eles possam também se expressar angústias, medos, insegurança, expectativa, mais a gente consegue construir um alinhamento para que esse sonho possa ser possível para todos. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma família que tem 3 filhos, cada um tem um medo, tem um sonho, tem uma expectativa, tem uma insegurança. O casal, a esposa vê de um jeito, sente de um jeito, o esposo sente de outro. E o processo acontece ao mesmo tempo para todos. Então, esse é o desafio. Cada um sente de um jeito, cada um percebe de um jeito, cada um tem um sonho. Se não houver diálogo, um canal de comunicação honesto, de confiança, de respeito, as pessoas vão engolindo emoções, elas vão sofrendo sozinhas. E a própria imigração, né, emigrar, viver em outro país, por si só, ela já gera, né, um certo sofrimento, porque nos tira lá do nosso ninho, da nossa zona de conforto, daquele lugar que eu conhecia todas as coisas, que eu sabia como funciona. Então eu preciso reaprender, mais uma vez, eu preciso desaprender para aprender. E esse movimento gera ansiedade, gera insônia, gera insegurança, gera medo. E todos nós temos as nossas vulnerabilidades. Tem gente que parece que não tem medo de nada,
que está seguro de si, que está fazendo tudo que pode, que tem uma energia mais alta. Tem outras pessoas que têm menos energia, que não demonstram, que demonstram mais preocupação, que ficam mais agressivos. Outras pessoas ficam mais retraídas, mais introvertidas, se isolam mais. Cada um sente de um jeito e tá tudo certo. Mas nós não podemos deixar que esse isolamento vá nos afastando. A coisa mais preciosa que o imigrante tem é a conexão com a família. Então, mesmo que você esteja longe de todos os seus familiares, você precisa se abastecer. A sua raiz, a sua seiva, para você poder se sustentar nesse novo país, nessa jornada que você está construindo, é o amor. É o amor que você tem na sua família, é o amor que você dá na sua família. Então, nós vamos trabalhar isso hoje, fazendo essa reflexão. Até aqui, como é que vocês estão? Deu para entender a reflexão em movimento? Deixa eu ver se eu vejo vocês. Sim? Pode Deu escrever. sim. Então, tá bem explicativo, tá bem tranquilo. Então, Tá tá bom. fácil de acompanhar a ideia. Então, tá bom. Vamos juntos aqui. Vou diminuir aqui para não atrapalhar a visão de vocês. E aí a gente, então, primeira coisa, então, eu quero que vocês depois pensam de forma individual nesse destino. E o que que seria esse destino, Márcia? Vamos ser mais concreta. Vamos pensar para 5 anos, tá? Porque a gente, principalmente nós brasileiros, temos muita dificuldade de fazer planejamento. E se for para muito longo prazo, a gente fala, não consigo pensar mais, é só até aqui. Por que 5 anos é um tempo bom para a gente pensar em planejamento imigratório familiar? Porque a adaptação no novo país, ela exige de nós nós temos que tomar consciência e nós temos que desaprender para aprender um monte de coisas em relação à legislação, direitos e deveres, a questão contabilidade, a questão do mercado, cultura, comportamentos, né, dessas diversas culturas que temos aqui diferentes. E aí tudo isso vai sendo interferido. Então existe um processo, né? Eu chego, por mais preparado que eu penso que eu estou, eu vou viver um processo de resistência, porque o ser humano ele tem resistência à mudança. É muito importante a gente tomar consciência disso. Não é porque eu não quero, conscientemente eu quero, conscientemente você quer, mas o nosso subconsciente, o nosso sistema imunológico, emocional, vamos dizer assim, ele cria uma resistência, como se ele criasse um anticorpo para falar assim, não muda não que é perigoso. Você não sabe para onde você está indo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, nossa tendência é repetir padrões comportamentais, repetir, ficar preso nas crenças que nós tínhamos, das experiências que nós tínhamos no nosso país. Então, a gente acaba limitando a nossa capacidade de aprender. Então, é preciso a gente dar oportunidade para errar. Se a gente não der oportunidade para errar, a gente querer sempre fazer 100% certo, como eu fazia, porque eu já sabia como era, eu não vou aprender. Um exemplo simples é a língua, né? Eu não sei falar inglês, eu tenho medo, eu vou falar errado, não é assim que fala, então eu não falo. Enquanto você não falar, enquanto você não acreditar que você consegue, você não vai aprender. Então você vai ter que se expor ao ridículo, você vai falar errado até se aprender. E assim é com um monte de coisa. Nós vamos abrir um negócio, não vamos saber como é, vai vir um fiscal aqui e vai falar, olha, isso aqui está errado, você precisa fazer assim, assim, e eu vou aprender. Mas até então eu não sabia. Então, a gente vai estudar, a gente vai buscar informação, mas a gente precisa agir. Somente a ação vai me mostrar que eu tenho competência, vai me trazer a capacidade de aprender aquilo que eu não sei, vai me trazer segurança naquilo que eu ainda me sinto insegura. Então, é um movimento. Então, a gente precisa pensar nesses próximos 5 anos, o que eu quero para a minha vida? E nunca é tarde para sonhar, gente. Eu não quero que vocês fiquem só no sonho. Eu quero que vocês ousem acreditar que é possível construir a vida que vocês vieram buscar na América. Então, pensar daqui 5 anos, aonde quer estar, fazendo o que e como, sem muita ilusão também, né, de querer mais uma vida que faça sentido, que tenha propósito, que tenha significado, que tenha equilíbrio nas diversas áreas da vida de vocês. E aí nós vamos começar a construir isso, tá? E agora eu queria pedir para vocês fazerem uma reflexãozinha.
Eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês pensarem. E, enquanto isso, pode escrever se quiser. Nós vamos fazer uma reflexãozinha. Fecha o olhinho por enquanto. Quero te convidar a fazer uma viagem na sua história. Eu quero que você lembre o dia que você embarcou num avião para vir para os Estados Unidos a primeira vez para morar. Quando você decidiu embarcar nessa aventura, nessa jornada. Eu quero que você lembre como você estava se sentindo. Quais eram os seus medos, suas inseguranças? Quais eram os seus sonhos, expectativas? Quais foram os porquês que te motivaram a comprar esse destino, esse bilhete para a América? Fazer essa viagem é muito importante para você. Você teve que ter coragem para embarcar nesse avião. Você precisou despedir de algumas pessoas, encerrar alguns ciclos, deixar para trás muita coisa da sua história. Mas você visualizou um futuro, você visualizou uma vida na América. E você acreditou que era possível, por isso você embarcou nesse avião. Você sonhou com essa vida. E você embarcou nessa viagem com muitas expectativas. E a sua bagagem foi preparada com muito carinho. Você pode não ter tido tempo para trazer tudo o que você gostaria. Talvez a sua mala não tivesse espaço para você trazer todas aquelas coisas tão especiais da sua história que você quisesse trazer com você. E essas coisas, de alguma maneira, fizeram falta para você em algum momento. Talvez se você voltasse atrás hoje, você traria outras coisas. Mas o que eu quero que você lembre agora, que você vivencie novamente. Quero que você visualize esse momento, que você estava no aeroporto, despedindo das pessoas que você deixou. Quem embarcou com você nessa jornada? Quem estava ao seu lado? E por que você embarcou nessa jornada? Quero que você sinta a força desses porquês dentro de você. Quero que você revisite esse lugar especial, que é o lugar que tem a sua esperança. Esperança é esperar com confiança. Você embarcou nesse avião porque você confiou e porque você espera alcançar. E por trás da esperança existe a fé. Acreditou, confiou. E eu quero que você se abasteça novamente dessa fé, dessa confiança. Em primeiro lugar, essa confiança em você. Você é capaz de realizar os seus sonhos. Você é capaz de conquistar o que você veio buscar na América. Você é capaz de viver a vida que você deseja viver.
Quero que você reforce a fé em Deus, naquele que você confiou, naquele que você entregou o seu destino naquele momento. Quero que você reforce que Ele é capaz de todas as coisas, que Ele sabe de tudo e que Ele não te permitiria embarcar nessa jornada se não fosse para te trazer uma oportunidade, se não fosse para te colocar onde Ele deseja que você esteja. Se não fosse porque você tem uma missão aqui, aonde você está, e Ele te preparou e está te preparando para algo maior. E agora que você se conectou com essa força, se conectou com seus porquês, tem clareza do que você veio fazer aqui na América e por que você veio, por que você embarcou nessa jornada, tem clareza do que aquece o seu coração, do que faz ele bater mais forte, daquilo que fez você vencer o seu medo, porque você teve medo, você tem medo, mas você já venceu os seus medos. E hoje eu quero que você reforce isso dentro de você. Quero que você agora faça esse exercício de colocar as mãos no seu coração e sentir o seu coração batendo novamente, forte, pulsando por algo que você acredita, que você sonha. Respire fundo. Vai sentindo palpitar o seu coração. Vai se conectando com você, com a sua essência, com a sua força. Perceba que você continua a mesma pessoa. Que você pode até ter mudado alguns sonhos, algumas expectativas, mas você continua tendo os recursos que você precisa. Talvez você tenha feito aí um upgrade na sua bagagem, colocado mais espaço, mais ferramentas, mais recursos, mais memórias. Porque tudo que você já viveu aqui na América já te fez diferente. E eu quero que você lembre-se que, assim como essa imagem, se você quiser abrir os olhos agora, se você estiver com os olhos fechados, que tem uma imagem de uma família, né? Num pôr do sol maravilhoso, um céu lindo, de várias cores. E essa família, ela sonha junto, ela constrói junto, ela cresce junto, ela vive momentos e experiências novas aqui na América juntos. Cada um percebendo do seu jeito, sentindo do seu jeito. Mas se as mãos estiverem dadas, se os elos não se perderem, essa família pode ir muito longe junto. E eu quero que hoje você se comprometa em fortalecer esses vínculos familiares, porque são eles que vão te fortalecer nessa jornada. Eu quero que você, casal, olhe um depois nos olhos do outro quando tiverem essa oportunidade. E de uma forma honesta, respeitosa, carinhosa, possam falar um para o outro o quanto foi importante tê-lo do lado nessa jornada, ter o outro do lado nessa jornada, o quanto o outro é importante para você.
quanto o outro é essencial nessa jornada. E se houve algum ressentimento, alguma dificuldade, onde um magoou o outro nessa jornada, ou se um não olhou para a mesma direção do sonho do outro, se um sonhou uma coisa, outro sonhou outra, se houve ruído nessa comunicação, agora é hora de clarificar essa comunicação. Agora é hora de limpar as lentes, de permitir que o outro veja nos seus olhos aquilo que você deseja. Permitir que o outro escute da sua boca aquilo que você gostaria que fosse, sem cobrança, sem acusação, sem julgamento. Mas para construir um canal de comunicação honesto, onde vocês possam se apoiar, onde vocês possam se suportar nessa jornada, que tem desafio sim, mas tem muita oportunidade, tem muito aprendizado, tem um mundo novo, um mundo cheio de coisas lindas, um mundo de possibilidades. E se vocês, enquanto casal, conseguirem olhar para a mesma direção e respeitar o ritmo do outro e suportar os filhos de vocês nesse caminhar, vai valer a pena cada momento. Agora, eu quero trazer para você essa reflexão. O nosso futuro se define no momento em que decidimos qual caminho seguir. Vou repetir. O nosso futuro se define no momento em que decidimos qual caminho seguir. Olha o poder disso, gente. Não sou eu que estou falando, não. Isso aqui é uma cota, né? Uma frase de um autor famoso que não é conhecido. Na verdade, é uma frase conhecida de um autor desconhecido. O nosso futuro se define no momento em que decidimos qual caminho seguir. O nosso cérebro é de um poder. O ser humano tem uma capacidade de fazer acontecer. Mas quando nós não sabemos para onde ir, qual caminho seguir, a gente para. A gente para as oportunidades, a gente para a nossa capacidade de aprender. E a gente fica, então, desaprendendo. A gente vive um processo de atrofia. Atrofia emocional, atrofia cognitiva. É importantíssimo. Estudos da Universidade de Harvard e outras universidades aqui dos Estados Unidos, do mundo, já comprovaram que pessoas que têm metas claras, que aprenderam a criar metas, micrometas, meta nobre, metas específicas, elas constroem muito mais na vida. Elas vivem com muito mais realização, porque tem clareza de onde está indo. E quando chega, comemora, se sente realizado, porque sabia que queria chegar lá e alcançou. Quando nós não definimos metas para a nossa vida, a gente pode estar vivendo um monte de coisa maravilhosa e a gente não dá valor. Porque a gente não pensou naquilo, não sonhou com aquilo. Então, é igual criança mimada, que os pais fazem tudo e a criança nem agradece, porque acha que tinha que ser assim mesmo. Então, eu quero que você pense nisso, nessa sua capacidade de definir o seu futuro. E aí, hoje, você está vivendo o futuro que você escolheu lá atrás. Quando você sonhou, quando você pisou nesse avião para embarcar para os Estados Unidos, antes de você entrar, de comprar esse ticket, essa passagem, você sonhou. Talvez você não sabia como seria. Talvez as coisas não foram como você imaginou. Mas você projetou viver aqui, hoje você está vivendo. E hoje, exatamente agora, você está projetando o seu futuro.
Quanto mais clareza, quanto mais você exercitar o poder de visualização do que você quer viver, mais capacidade de fazer acontecer você tem. Mais o seu cérebro entende que é possível realizar. Existe uma tríade para a realização, para a gente fazer a coisa acontecer. A primeira é saber o que eu quero. Clareza do que eu quero, porque eu quero. A segunda é acreditar que eu também posso, que eu consigo fazer isso, que eu consigo alcançar isso, que é possível de ser feito. E a terceira pilar dessa tríade é a ação. Uma vez que eu visualizo, vejo que é possível, identifico, crio a imagem de onde eu quero chegar, e eu acredito que eu consigo chegar lá, porque já chegaram, é possível atingir essa meta, eu vou agir com convicção. E a ação massiva, o trabalho duro, o estudo duro, vai me levar a chegar lá. Mas enquanto eu não defino, enquanto eu fico esperando a melhor oportunidade, hoje não, enquanto eu fico dando as minhas desculpas para mim mesmo, eu continuo vivendo os mesmos resultados, e muitas vezes esses resultados são frustrações, são situações que eu não quero mais para minha vida, mas que quando eu repito o mesmo comportamento, quando eu fico presa no círculo de crenças que me limitam, que me impedem de ver diferente o mundo, de sentir diferente o mundo, eu não consigo acreditar em algo novo. E se eu não acredito em algo novo, eu não consigo fazer diferente. E eu só vou acreditar que é possível fazer diferente na medida que eu exercito fazer diferente e vejo resultados diferentes. Porque a ação muda resultados. E os resultados mudam as nossas crenças. Então, esse caminhar só vai ser possível de ser mudado, essa jornada, na medida que eu exercitar, fazer, recomeçar, ajustar e recomeçar, e fazer de novo, até dar certo. Mas é preciso ter intenção positiva, intencionalidade, fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito merece ser bem feito. Então, eu preciso definir prioridades. E esse é um desafio para nós imigrantes. Quando nós chegamos aqui, tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente aprender, que a gente se atropela. A gente vai fazendo o que dá, para a gente sobreviver. E a gente vai entrando num ciclo de correr atrás da necessidade mais urgente. E aí a gente corre. A gente faz o nosso máximo. A gente se esforça muito. E a gente vai aguentando. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Só que a gente vai cansando. E se a gente vai vendo que as coisas não estão mudando, a gente vai ficando desmotivado. Aquela nossa fé, naquele sonho que eu acreditei tanto, vai desmoronando. Eu deixo de acreditar no meu sonho. Quando eu deixo de acreditar no meu sonho, eu diminuo a minha capacidade de fazer, de agir, porque eu diminuí a fé em mim, a fé em Deus, a fé nos outros. E aí vem o perigo. No início, tem aquela frase, né? Toda vassoura nova varre bem. Não, no início a gente chega com muita força, com muita vontade, com muita determinação, com muita coragem. E o tempo vai passando e a gente, para atender as necessidades mais imediatas, se submete a empregos que são os primeiros que aparecem. E ali a gente vai ficando. E talvez aquela reserva financeira que você tinha vai acabando e a necessidade aumenta. Então, se a gente não tiver um plano estratégico, a gente vai ficar nesse círculo vicioso ou desvirtuoso
onde a gente vai sendo engolindo pelas situações, pelo sistema, pela pressão, e vai desmoronando até a nossa capacidade emocional. A nossa identidade começa a ser prejudicada, porque eu começo a perder a fé da minha capacidade. Começo a perder o encanto e acreditar nos meus sonhos. Então, eu acabo que eu vou enfraquecendo a minha capacidade de realizar. E com isso, os meus resultados vão diminuindo, porque a minha energia diminuiu, a minha fé diminuiu. Estou tão cansado, estou tão exausto. Tem dias que a gente pensa em desistir. E aí vem uma outra avalanche de uma outra situação. E tudo que a gente tem que fazer para virar esse jogo é autogerenciamento. É automotivação. E aí que vem a chave. Para eu me autogerenciar bem, para eu me motivar, eu preciso me conhecer. E se a gente estiver numa família onde um conhece bem o outro, onde o outro, um tem empatia com o outro, para entender o momento que o outro está passando e respeitar, a gente vai poder evoluir. A gente vai poder ter em quem confiar, em quem tem apoio. Isso vai fazer toda a diferença. Então agora, eu quero convidar você a refletir. Fernanda, você chegou, seja bem-vinda. Depois, se você quiser falar, pode falar. Se não, fica aqui no chat, pode conversar também pelo chat. Nós estamos fazendo uma reflexão, tudo isso está sendo gravado, tá? Vocês vão poder ver na íntegra. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Quero que você reflita um pouquinho sobre o que aconteceu desde então. Você embarcou nessa jornada, nesse sonho dos Estados Unidos. E nesse avião, né, você sonhou. Eu vou pedir para os cachorros parar ali, gente, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui para vocês refletirem um pouquinho. Lembre-se de como você chegou. Quero que você lembre desse momento. Como é que você chegou? Quais eram os seus planos iniciais? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? E com quem que você pôde contar? Nós estamos fazendo esse exercício para resgatar mais uma vez os seus porquês. Por que você embarcou num avião para vir morar nos Estados Unidos? O que você veio buscar aqui? Qual era a sua expectativa de vida? Quais eram as razões que lhe fizeram tomar essa iniciativa? Ter coragem de largar para trás a sua história, a sua vida no Brasil? E quais eram os seus planos? Você tinha plano? Vocês, enquanto casais, tinham plano. Eu sei que vocês tentaram. E algumas coisas não eram como vocês imaginaram. Outras foram mais desafiadoras. Talvez vocês tenham se decepcionado com algumas coisas, se frustrado com outras.
mas vocês venceram muitos desafios e aprenderam muito desde o dia que chegaram. E com certeza, se houveram pessoas que usaram de má fé com vocês, houveram também pessoas bacanas que apoiaram, que ajudaram vocês quando vocês chegaram, ou que foram suporte para vocês no Brasil. E agora? O que mudou? Onde você está hoje? Que momento que você está? Como você se sente? Depois de toda essa jornada, de toda essa experiência, de tudo que você viveu nesses anos. Pensa sobre isso. Qual foi o maior aprendizado que você teve aqui na América? Sobre você mesmo. Tenho certeza que você viveu experiências que você não imaginava. Que você foi muito mais forte do que você sabia que era. Você teve forças de onde você não imaginava que teria. O que você pensa dessa vida que você conquistou hoje? Quero que você reflita sobre isso. Quais são os seus medos hoje? E aonde estão os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Vai pensando aí que eu vou lá. E agora que você já refletiu sobre isso, não deixa de anotar. Se você não anotou até agora, faça uma anotação depois que terminar essa nossa mentoria, ou anote agora se você tiver um papel. Se você for assistir depois, revisa, reflita novamente e faça as suas anotações. Porque quando a gente anota, a gente traz da nossa mente para o concreto. E quando a gente tira da nossa mente para o concreto, a gente alivia o nosso HD. Lembra que eu falei do nosso HD tá cheio? E quando ele tá cheio, não tem memória, ele não tem capacidade de reter mais nada, ele não consegue pensar claramente. Então, esse exercício de fazer reflexões, tirar da nossa mente, é importante, colocar no papel. E aí, esse exercício, isso vai fazer sentido. Nós vamos começar a construir algo novo, a partir daquilo que a gente já viveu. Nossa jornada se faz nunca do zero. Ela sempre se faz um recomeço. E o recomeço é onde eu estou, para onde eu estou indo, qual a direção. Quais são as minhas possibilidades hoje, a partir do ponto que eu estou, com as experiências que você tem hoje. Hoje você tem muito mais experiência do que quando você chegou. Hoje você tem muito mais recursos emocionais, cognitivos e intelectuais do que quando você chegou. Não pense que você hoje está pior do que você chegou, porque você não está. Você pode pensar que está pior, porque de repente o recurso que você tinha financeiro no início era maior do que hoje, porque talvez passou o tempo e você está numa situação mais difícil, porque você não conquistou aquilo que você veio buscar, talvez porque você se decepcionou, se frustrou com algumas coisas, então sua capacidade de sonhar, de acreditar já não é mais a mesma, mas isso é
uma cilada da sua mente para você. E você precisa virar o jogo. Você precisa voltar a acreditar que você tem muito mais recurso do que quando você chegou. Porque o que você viveu, ninguém tira de você. Agora você precisa dar um significado novo à sua história. Você precisa acreditar que é possível fazer diferente. Você precisa colocar sentido no que você faz. Você tem que dar datas e limites para alcançar as coisas que você deseja através de um planejamento bem estruturado, baseado em recursos que você não tem, você pode ir atrás, mas baseado especialmente nos recursos que você tem e que a sua família junta pode ter, porque juntos vocês são muito mais fortes e vocês podem suportar um ao outro nesse desafio. E aqui eu queria, né, fazer essa reflexão com vocês. Quais foram os principais desafios que você venceu já nessa jornada aqui na América? Que te assustaram, que te deixaram assim apavorados, que você não sabia por onde começar, que você queria fugir, que você queria voltar. Pensa nisso agora. Talvez você já tenha até esquecido, mas foram muitas coisas. E no início, hoje você pode falar, nossa, isso era tão bobo. Naquele momento, era forte, era grande, era enorme. Porque assim, quando a gente está vivendo a situação, o problema parece que ele não tem solução. Parece que ele é o maior problema do mundo. Mas depois que passa, a gente vê que a gente deu conta. E se eu venci aquele problema, aquela situação, posso vencer muitos outros. E como você se sente hoje? Né? A gente aprende a brincar. A gente aprende a trazer leveza. Se você não aprendeu a trazer leveza, está na hora de aprender. Se você não aprender a trazer leveza e alegria para a sua vida, para a sua jornada se tornará muito pesada. A sua bagagem vai ficar tão pesada que talvez não tenha espaço no avião para te levar para a próxima jornada, para o próximo destino, entendeu? É preciso deixar a nossa bagagem leve. E a leveza, ela passa por um processo de cura, de reconciliação, de perdão do outro, mas acima de tudo, de nós mesmos. É preciso que nós nos amamos e nos perdoamos pelas tentativas que não deram muito certo. Entender que naquele momento você não tinha os recursos que você tem hoje. Você não tinha o conhecimento que você tem hoje, a experiência que você tem hoje. Então você tomou aquela decisão naquele momento. Era a melhor decisão que você podia tomar com os recursos que você tinha. Mas hoje você tem outros recursos. Você pode tomar outra decisão. Você pode fazer outra escolha para a sua jornada. E com certeza você é uma pessoa muito diferente de quando você chegou. Não na sua essência, na sua identidade. Essa você tem que cuidar, você tem que resgatar, você tem que proteger. Mas com certeza, você é uma pessoa que tem uma mentalidade muito maior de quando você chegou aqui. Por tudo que você viveu, por todas as pessoas que você conheceu, por todas as histórias que cruzaram o seu caminho. Porque a América é grande. É grande em todos os sentidos. Uma potência mundial, uma das maiores economias do planeta, onde tudo acontece, uma terra cheia de oportunidade, mas cheia de desafios também. E se você venceu todos os desafios que você já venceu até hoje, você está muito maior do que você pensa que você está. E agora eu quero que você reconheça as suas vitórias. Eu quero que você escreva, vou dar aqui um minutinho para você escrever. Qual foi a sua maior vitória na América?
E o que você quer construir? Pensa que você já venceu muitas coisas. Você já construiu muitas coisas. Mas a nossa jornada na América, ela precisa ser como um projeto de uma casa que você sonha e que você quer aquelas casas do sonho, você quer aquele acabamento, você quer aquele espaço que você precisa, você quer aquele piso, aquela pintura, aquela decoração. Só que nem sempre você vai conseguir hoje essas casas, mas você vai aos poucos fazendo os seus projetos, revendo o orçamento. E você vai colocando um tijolinho por vez, reservando um dinheirinho para o telhado, vai investindo para comprar o terreno, vai preparando para fazer um financiamento, enfim, fazendo uma reflexão sobre construir o projeto da sua vida. E você tem construído, pode parecer que não, mas você já construiu muito. E a casa mais preciosa que você tem é o seu eu, é a sua identidade. Quando eu reflito sobre essa pergunta, de qual foi a maior vitória que eu venci na América, eu quero compartilhar com vocês, e quem quiser compartilhar pode compartilhar também. A minha maior vitória foi a oportunidade de eu me conhecer melhor. E olha que eu já tinha feito vários processos de autoconhecimento, eu tinha mergulhado muito nesse processo de autodesenvolvimento. Mas a América me deixou mais próximo de mim, dos meus limites, dos meus medos, da minha fragilidade, das minhas necessidades. E com atenção, isso se tornou um tesouro precioso. Porque na medida que eu me conheço, na medida que eu me acolho, na medida que eu entendo o que eu preciso de verdade, aquilo que é mais importante, eu começo então a limpar o meu caminho, a ter clareza do que realmente importa, do que é essencial. E é tão maravilhoso a gente ter clareza do que é essencial e não se perder com o supérfluo, e não se perder com as futilidades da vida. Porque quando a gente está longe daquelas pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, enfim, daquele ambiente seguro que a gente tem lá no Brasil, quando a gente se vê sozinho, muitas vezes, nessa jornada aqui na América, a gente vai perceber que a gente dá conta de muita coisa. É desafiador, mas é possível. E essa é a sua força. A América me despertou uma força que nem eu imaginava que eu tinha. E com essa força da sua identidade, daquilo que você conquistou, daquilo que você viveu, você pode construir muitas outras coisas para a sua jornada. Esse é o seu maior tesouro. O maior tesouro que uma pessoa pode conquistar é a autoconfiança. É ela ter clareza de quem ela é, o que ela quer para a vida dela, os seus valores inegociáveis, aquilo que faz sentido. Ninguém pode tirar isso de você. E aí vem uma coisa muito importante. Como viver esse propósito na minha vida? A minha missão, a minha vocação num país distante, em outro país. Porque se eu não vivo o meu propósito, se eu não vivo aquilo que faz sentido para mim, os meus valores, eu perco a plenitude. E eu preciso viver a plenitude hoje. Você precisa viver em plenitude hoje. Você não veio para a América para viver uma vida que não tem sentido, uma vida sem propósito, uma vida que você corre atrás o dia inteiro só para pagar a conta e para sobreviver. Você precisa muito mais que sobreviver, você precisa viver e viver em plenitude. E para viver em plenitude, você tem que pôr sentido naquilo que você faz. E para ter sentido no que você faz, você tem que ter clareza do caminho. É essa reflexão que a gente vai fazer e está fazendo aqui. E eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. Isso aqui é o alvo. Se a gente ajustar a mira
do nosso alvo, na nossa história, nós vamos poder potencializar a nossa vida para a gente viver essa plenitude hoje. E o que é esse alvo? Isso aqui é um desenho que eu criei para poder ficar mais claro, de uma teoria que nos diz que a nossa identidade, ou seja, a construção do nosso eu, daquilo que nós somos, é fundamental para nós vivermos uma vida plena. Só que a construção do nosso eu, ela passa por dilemas e conflitos emocionais, de crenças, de valores, de capacidade, de comportamentos e de ambientes. E a gente vive, então, é nessa proporção. Imagine que o propósito da sua vida, a sua vocação, a sua missão, aquilo que é a sua paixão, aquele que é o seu chamado, seja o sol da sua vida. E ele está aqui de vermelho. É o sol que ilumina a sua vida. Quanto mais você te distancia do sol, menos energia você tem para fazer o que você tem que fazer. Por isso nós temos que revisitar esse propósito, os nossos porquês, para que a gente aqueça e fortaleça a nossa identidade. Então, se a gente pegar aqui do centro do alvo para as extremidades desse círculo, nós vamos passando por camadas, por energias diferentes, mas que na verdade estão tudo misturado o dia todo. Isso aqui é só um desenho para a gente poder entender, tá? Para a gente entender esse movimento. Agora, se a gente pegar e viver no externo, olha só, tá vendo aqui essa última circunferência mais azul? É o externo, o ambiente. É o mais externo. Sabe o que acontece quando a gente está na nossa zona de conforto? Quando a gente está lá no Brasil? Ou aqui mesmo, porque depois de um tempo a gente se acomoda. Cuidado com isso, viu? Zona de conforto é a pior cilada que nosso cérebro cria para nos trazer uma certa segurança e para dizer, fica aí mesmo, que aí já está seguro, que você já conhece. E aí a gente se acomoda. Esse ambiente externo, que é o social, como as pessoas vivem, e eu me condiciono nesse ambiente externo, vivendo daquele jeito porque é assim que todo mundo vive. E aí eu falo, minha família vivia assim, então eu faço assim, porque minha mãe me ensinou assim, minha mãe fazia isso, eu também faço. Nada contra a nossa história, com a nossa origem, os valores que os nossos pais nos deram, a educação que eles nos deram. Mas você deve ter sentido isso também. Quando a gente sai do Brasil, esse distanciamento físico de quem a gente convivia, dos nossos amigos, famílias, profissionais que a gente trabalhava, faz com que a gente fique mais atento ao novo ambiente. Então, a gente sai daquela automação, daquele modelo mental automatizado, que muitas vezes nos fazia repetir comportamentos até para a gente ser aceito naquele ambiente. Então, o ambiente interfere no comportamento. E uma vez que ele interfere no comportamento, eu quero ser aquilo que o outro tem expectativa que eu tenho. Então, eu quero me modelar para atender a expectativa do outro, porque é assim que essa sociedade espera que eu seja. É assim que a minha família espera que eu seja. E aí eu vou me moldando. Muitas vezes as minhas capacidades, a minha competência de fazer o que eu faço vai sendo direcionado por esse ambiente externo que mexeu no meu comportamento, que induziu o meu comportamento, que gerou aquela capacidade, porque eu estou repetindo comportamentos. E quando eu repito comportamento, eu gero uma competência. Mas se eu fico só naquele modelo, eu não desenvolvo outras. E aí, então, vai se formando crenças e valores desse conjunto de experiências que eu tenho, que modelam muitas vezes a minha identidade. E aí eu chego no meu propósito. E o meu propósito é desenhado, então, de fora para dentro. Quando eu me afasto desse ambiente externo, que tem muita influência sobre mim, e a imigração nos permite isso, eu começo a revisar tudo isso, esse conjunto de comportamentos, de competência, de crenças, de valores, de identidade. Mas se eu não tenho claro o meu propósito, se eu não tenho claro a minha identidade,
se eu não tenho clareza das minhas raízes, do que realmente importa para mim, eu começo a questionar tanto as minhas crenças e valores que eu fico perdido. Que eu posso até começar a ter crise de identidade. Eu posso até ter crise de competência, porque eu não falo inglês, porque eu não sei como é que funciona, nada dá certo para mim. Então, isso aqui é muito perigoso para nós como imigrantes. A gente precisa fortalecer camada por camada. E quanto mais interno vier essa fortaleza, essa clareza do propósito, meu propósito é esse, minha missão é esse, meu chamado é esse, meus talentos são esses, é isso que eu amo fazer, é isso que eu quero ter na minha vida. E você vai iluminando a sua identidade. Eu sou assim. Eu nasci para isso. É isso que eu quero ser, é isso que eu sou. Não ter dúvida de quem você é. E aí você vai reforçando as crenças e valores que são importantes para você, revisitando, ressignificando. Vocês não fizeram isso nessa jornada? Eu fiz. Eu vivi muitas reflexões sobre o que realmente é importante. E aí você vai reconectando competências na medida que você se coloca de novo para jogar o jogo da vida buscando viver o seu propósito. Se você tem clareza do seu propósito, se você não desvia do seu propósito, você vai buscar nesse novo ambiente, nessa nova relações que você tem, desenvolver competências e comportamentos que fortaleçam o seu propósito, a sua identidade. Então, quanto mais você fortalecer a identidade, o seu propósito, menos influenciado pelo externo você é. E com isso, mais força você tem, mais motivação, mais capacidade de autogerenciamento, que vai te levar a ter resultados melhores. Queria interromper aqui um pouquinho. Eu não sei se vocês estão comigo, só estou vendo todas as câmeras fechadas. Mas se vocês puderem, vamos compartilhar um pouquinho até aqui para a gente seguir. A gente já está nos finalmente, tá? Meus cachorros hoje estão bem nervosos, né, gente? Vamos compartilhar um pouquinho? Queria que vocês dissessem para mim, se quiser abrir a câmera, o microfone, pode ficar à vontade, né? O que essas reflexões trouxeram para vocês de mais importante? Que vocês quiserem compartilhar, tá? Se não quiser, escreve, depois me fala, porque é importante vocês fazerem uma síntese, sabe? Quer falar, quer escrever? Vai escrever? Eu vou continuar, tá? Vocês podem escrever, pode mandar no meu WhatsApp depois, tá? Se quiser gravar áudio também. Mas é importante que vocês processem, né, intelectualmente, emocionalmente, porque nosso cérebro ele é feito de duas áreas, o emocional e o racional. E a minha proposta na mentoria é usar esses dois lados, é trazer questões práticas, ferramentas muito claras que vocês vão aplicar, que vai poder dar a vocês estruturas e recursos para vocês construírem algo novo, executar e medir o resultado de vocês e também fazer reflexões que vão fazer vocês analisar as emoções, os sequestros emocionais, as memórias, que vão trazer de novo a capacidade de vocês sonharem, acreditarem, porque isso é a mola propulsora que vai fazer com que vocês ajam, para que vocês decidam, para que vocês vão para o próximo nível, tá bom? Maravilha. Então tá. Com isso, vocês terão mais clareza desse processo. É exatamente, se eu puder resumir
né? A minha grande contribuição para vocês na mentoria é ajudar vocês a terem clareza. E não são as minhas respostas, é a resposta de vocês, baseado na história de vocês, naquilo que faz sentido para vocês, tá bom? Vamos lá continuar aqui. Compartilhando, nós já estamos finalizando. Aqui. Então, hoje, nós estamos, né, um cenário. Para a gente definir o destino a partir de onde eu estou, você precisa focar naquilo que está te incomodando mais. Porque para a gente mudar uma situação, lembrando lá da clareza do propósito, da identidade, das crenças e valores que moldam o comportamento de vocês e que provavelmente vai gerar aí um ambiente. Dentro do ambiente que você está hoje, da realidade de vocês, dos recursos que vocês têm, qual é o real problema? O que está incomodando você? O que está impedindo a sua família de alcançar aquele estilo de vida, aquele sonho que fez vocês embarcarem para vir para a América? Qual que é, né, o real problema? E a partir desse real problema, aquilo que é realmente o X da questão, eu quero que vocês reflitam sobre as causas desse problema. Então, a gente vai fazer aqui uma lapidação. Ah, o problema é esse. Isso é um brainstorm, que você, junto com o seu marido, com a sua esposa, vocês vão fazer juntos. O real problema é esse. Ok, quais são as causas desse problema? Ah, é o que eu acredito, é o meu comportamento, foram as minhas decisões, são necessidades que eu tenho que eu não sei como administrar. Vamos fazendo assim, ó, vai colocando tudo que vier. É um brainstorm, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Depois vocês vão estruturando, vão limpando e vão vendo com clareza. Quais são as possíveis soluções? Isso é mágico, gente. Nós precisamos olhar para a nossa situação e olhar através dele. Não ficar no problema. É importante identificar o problema, identificar as causas do problema, para a gente poder construir a solução. Mas uma vez que eu identifiquei o principal problema e discuti, trouxe aqui várias possibilidades das causas desse problema, eu vou buscar a solução. Então, eu vou construir solução. É igual um engenheiro, tem ali um problema, uma situação que ele tem que resolver, ele vai ver as situações, situação A, situação B, situação C, e ele vai ver os recursos que ele tem, como ele vai resolver. Então, é focar na solução. Quais são as possíveis soluções? Ah, se eu fizer isso, vai me ajudar com isso, se eu fizer aquilo. A gente já faz isso de uma forma inconsciente, ou até consciente em alguns momentos. Mas eu quero que vocês exercitem isso todos os dias. Não para vocês ficarem vivendo problemas, não, mas para você viver oportunidades. Para você ver além do problema, para você encontrar a solução. Existe solução. Quando a gente está emocionalmente seguro, quando a gente está com as nossas necessidades controladas, a gente consegue ter muito mais criatividade. Porque a gente está com a cabeça tranquila. E a gente consegue encontrar a solução. Então, é um exercitar de encontrar qual é o principal problema, quais são as causas desse problema e como que eu encontro as possíveis soluções. E aí eu quero que você se concentre em você, cada um, casal, indivíduo, concentra em si. Como eu posso, como eu percebo isso que está acontecendo, como eu posso gerenciar isso e o que eu posso fazer por isso. Não terceirize, vocês juntos podem construir uma solução, mas precisa cada um assumir o seu papel, a sua responsabilidade naquela solução. Então, definir quem faz o quê, como eu posso resolver, como eu posso encontrar a solução. Quando a gente se envolve para construir a solução de alguma coisa, a gente se compromete. Então, quando a gente decide junto o caminho, é mais leve. Imagina vocês que você está carregando uma sacola pesada, você está sozinho carregando aquele peso.
Mas aí vem seu companheiro, sua companheira, e te ajuda a pegar na alça daquela bagagem. A bagagem que vocês estão, né? Nós, imigrantes, estamos aí numa jornada. E às vezes essa jornada é exaustiva. Mas quando só um carrega a bagagem, fica pesado. A pessoa vai cansando. Começa a ter dores. Começa a ficar irritado porque está com dor, porque está cansado. Quando a gente divide o peso dessa bagagem, cada um ali pegando uma alça, fica bem mais leve. E estando mais leve, a gente consegue ir mais longe. Então, é nesse sentido de buscar a responsabilidade de poder construir essa solução. E uma coisa maravilhosa é que se é um problema, certamente tem uma solução. Como é que você vai encontrar? Se não tiver solução, problema, você não tem que se preocupar com ele, porque dele não é problema seu. Se tem solução e depende de você, você vai encontrar a solução. Se não tem, se não depende de você, não se preocupe com ele, confie em Deus, entrega para algo maior. Entende? Viver mais tranquilo, mais leve, vai fazer toda a diferença na sua jornada aqui na América. E aí, definindo qual é o real problema, você construiu todas as estratégias para solucionar. E mais uma vez, você começou aqui, você foi, agora defina de novo o seu real problema. Descreve, detalha, lapida. Não podemos enfrentar aquilo que não conhecemos. Seja específico. No momento atual, na situação que você está, o que você não quer mais para a sua vida? Por que essa situação se estabeleceu dessa maneira? Qual que é o real problema disso? Quais são as causas dessa situação? O que eu posso fazer a partir de hoje para mudar essa situação? Como nós podemos fazer juntos? O que podemos fazer juntos? E faz aquilo que é possível hoje. Porque quando você fizer o que é possível hoje, quando cada um da família assumir a sua responsabilidade naquilo que é possível, amanhã vocês terão novas possibilidades, porque vocês já estarão em outro nível. Então a gente vai caminhando e a gente vai mudando de nível na medida que a gente passa de fase, é igual um videogame. Mas enquanto eu estou ali com o problema, não consigo passar de fase, fico morrendo na mesma situação, repetindo o mesmo erro, eu não consigo ver a próxima fase. E eu gostaria que vocês refletissem nisso, né? A nossa família, nosso nicho familiar, nosso ninho aqui na América. Muitas vezes a gente está tão fragilizado, tão cansado de carregar esse peso nessa jornada que não chega nunca onde eu quero chegar, que a gente começa a ficar irritado, com fome, nesse sentido de não ter as nossas necessidades atendidas, que a gente começa a negligenciar as pessoas que nós mais amamos. Diz, a gente se torna agressivo com as pessoas que a gente mais ama, impaciente, intolerante. Mas quando a gente abastece o nosso tanquinho do amor, e nós temos 5 linguagens do amor, quando a gente cuida um do outro e abastece na linguagem certa, sabe aquelas necessidades que nós falamos, que nós estamos tão cansados, estamos famintos, estamos com dor. Estou fazendo uma analogia, tá, gente? Mas as necessidades, a maior necessidade do ser humano é ser amado, é pertencer, é ser reconhecido, é ter valor. E a nossa família tem esse poder de abastecer o nosso tanquinho de amor, mas também a nossa família, aqueles que nós mais amamos, são os que mais nos ferem quando a gente não tem essa sensibilidade de cuidar de nós, porque nós temos que cuidar de nós para a gente estar abastecido para cuidar daqueles que nós amamos. Então, nunca se esqueça que você é essencial para a sua família. Você é importante para a sua família. Você é necessário. O que você faz
é insubstituível. E quando você entender isso e cuidar de você, você vai ter muito mais recursos para cuidar da sua família. Então, permita-se viver esse período com leveza e autocompaixão. Não se cobre tanto. Uma das coisas mais difíceis na jornada do imigrante é o quanto ele é autocarrasco, porque ele quer vencer o mais rápido possível, que ele quer chegar no mesmo padrão que ele estava no Brasil, ou um padrão melhor, que é aquilo que ele esperava, e ele não chegou ainda. E o que mais dói é a nossa autocrítica, a nossa autocobrança. Aquele chicotinho todo dia. Não chegou lá ainda, não fez o suficiente, o que você está fazendo não é suficiente. Cuidado com isso. Lembre-se que você está fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem hoje. E isso é suficiente. E muitas vezes isso é mais que o suficiente. Nós precisamos e podemos viver muito bem, com muito menos do que a gente pensa. Desde que não falte o essencial. E o essencial é o amor, a tolerância, o respeito, o apoio um do outro, o diálogo, a construção dessa ponte entre aqueles que nós escolhemos trazer conosco nessa jornada. Então, para a gente terminar, eu queria que você soubesse dos próximos caminhos nossos próximos encontros. Nós vamos estar trabalhando as necessidades da família, identificando, né, essas necessidades. É o primeiro passo para a gente garantir um processo migratório saudável e eficaz. Então, não negligencie a sua família, não negligencie aqueles que você escolheu trazer com você nessa jornada. Nós vamos olhar para isso. E esse processo é ideal que seja, que vocês me procurem para mentoria individualizada nesse período, e semana que vem a gente vai trazer um alinhamento aqui com as estratégias dos recursos no grupo. Depois, na outra semana, nós vamos fazer um mapeamento do percurso, porque hoje a tarefa de vocês, até a próxima semana, é você ter clareza do caminho, do destino, clareza do destino, aonde vocês querem chegar, estilo de vida, alinhado com os membros da família. O que cada um precisa, o que cada um sonha, o que cada um quer. O que vocês não abrem mão, o que é essencial para vocês, tá bom? E aí, a partir dessas necessidades, a gente vai mapear esse percurso. E a gente vai começar a construir a rota que vai levar você para esse destino final. Mas é sempre importante ter clareza desse destino. Lembre-se que o caminho é tão importante quanto o destino. Então, nós queremos que você viva hoje um processo, se comprometa com o processo, mas dê valor a esse processo. Talvez hoje você não esteja vendo porque a dor está grande, o cansaço está grande, mas tem aí um tesouro precioso que você está lapidando e que ele será precioso nos próximos níveis para você vencer essa jornada. Nós vamos identificar os recursos. Então, no quarto encontro, nós vamos ver quais são esses recursos. Então, nós vamos definir a rota, nós vamos identificar esses recursos. E depois nós vamos, então, construir essas pontes. Quem tem o que eu não tenho, onde eu alcanço o que eu preciso, para a gente construir esse projeto, para que ele não desmorone, para que essa fundação seja sólida e que esse projeto tenha longevidade para as próximas gerações. Nós vamos olhar, então, a análise de risco e oportunidade. Então, é preciso que vocês sejam honestos. Vocês não precisam trazer para mim e dividir para o grupo, mas entre vocês, na sua família, o casal, os filhos maiores de 18 anos, precisam trabalhar isso. Nós vamos ter essas ferramentas para vocês analisar o risco e a oportunidade de cada passo nessas próximas etapas. Para que vocês possam aproveitar o máximo que a América traz para vocês e minimizar os custos, os riscos emocionais e financeiros desse percurso. E aí a gente vai fechar, então, com um planejamento estratégico para 5 anos.
Vocês vão entender, para chegar lá nessa meta final, o que tem que estar acontecendo daqui 4 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui um próximo mês. E esses pontos serão os pontos de atenção, os indicadores, se vocês estão no caminho certo ou não. Então, vocês vão construir esses indicadores para que vocês possam avaliar essa jornada e continuar ajustando a rota sempre que necessário. E para que tudo isso dê certo, existe uma pessoinha muito importante. Essa pessoinha é você. Enquanto você não despertar a sua essência, você não vai encontrar a sua direção. Então, é importante que você mergulhe nesse processo de autoconhecimento e de autogestão, que é entender, reforçar a sua identidade, o que é importante para você, o que você sente, quando você sente, por que isso te magoa, por que isso tira a sua energia, por que isso te motiva, entender o que acontece com você e como você gerencia o seu comportamento a partir das suas emoções. Quando que você é sequestrado pelas suas emoções, em que situações, o que você pode fazer diferente, porque por trás de uma emoção existe um pensamento que é uma crença devido a uma experiência passada que você viveu e que você acha que toda vez que aquilo acontecer, vai repetir de novo a mesma situação, e isso aciona gatilhos emocionais em você que te paralisam